Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a todos e ao time da Telec, em especial ao Eduardo Tude e o Paulo Portocarrero. Como vocês estão vendo, meu primeiro slide é uma síntese de nosso novo momento da BWS, com o Flávio Fernandes, VP de Engenharia, e Walter Chaga Júnior, VP de Tecnologia. Eles são os coordenadores das equipes de desenvolvimento e também eles têm participação nos núcleos dos projetos que estamos desenvolvendo, ou seja, são meus sócios. Antes de continuar a falar sobre a BWS, quem somos, onde estamos e para onde vamos, gostaria de falar um pouco de mim. Quem sou e de onde vim? Sou um caipira do interior de São Paulo, terceira geração de italianos que aqui chegaram no final do século XIX. A minha história começa nos anos 60, com minha professora, Dona Flora. Após as férias de julho de 69, e do homem pousar na Lua, Dona Flora entrou na sala de aula e falou: com a chegada do homem à Lua, a engenharia eletrônica é a profissão do futuro. E olhou em minha direção e disse: e você, Oswaldinho, que gosta e ganhou a maratona de matemática, pode ser uma oportunidade. Decidi ali, aos 9 anos de idade, o futuro de minha vida. E aqui estamos quase 50 anos depois. Esta minha foto com o iPhone de 2007, que paguei $499, e foi vendido, um similar a esse foi vendido em 2023 por quase $200 mil. Estou fazendo as contas aqui, pela estimativa de projeções, creio que posso vender em 2031 entre 3 a 5 milhões de dólares. Ou seja, quem viver verá. Agora sim, BWS, quem somos, onde estamos e para onde vamos? Fundada em 2013, a BWS é uma empresa brasileira com foco em desenvolvimento de tecnologia IT para prover soluções para o mercado de mobilidade, rastreamento de ativos, telemática, bens, pessoas e conectividade M2M. Com mais de 3,4 milhões de equipamentos comercializados ao longo desses anos no mercado automotivo, estamos em constante evolução para dar mais qualidade, confiabilidade e facilidade para os nossos clientes. Esses são os diferenciais que norteiam o trabalho da BWS. Aí tem um slide com nossas missão, visão e valores. Mas o próximo slide, que é o panorama das principais vertentes, traz que nós temos uma equipe hoje de mais de 80 pessoas, sendo hoje 20 pessoas na área de desenvolvimento de hardware, firmware e software. Eu gostaria de mostrar o slide da nossa estrutura da BWS hoje. Eu tenho a BWS Holding, eu tenho a BWS Technology, que é da parte de conectividade, eu tenho a BWS Trade, que é minha exportadora na China, e tem a BWS IoT, que tem o desenvolvimento dessas. O próximo slide é um slide que foi feito o ano passado, visando a nossa projeção pelo mundo. Mas, como disse o John Maynard Keynes, essa realidade muda, eu mudo de opinião. Então, o geopolítica hoje é uma outra realidade, nós estamos vendo a situação com Trump e companhia. Mas a gente tem hoje a BWS em São Paulo, temos a BWS Santa Rita do Sapucaí, Minas, que é a nossa área de industrialização. Temos uma filial também na BWS em Belo Horizonte, a BWS em Rondônia, e BWS em Curitiba. Projeto para abrir a BWS Recife no Nordeste e Norte, né, com um hub, e nos próximos 2 a 3 anos abrir a fábrica em Manaus. E claro, tínhamos projeto para a América do Norte, para a Europa, e continua. Vamos ver o que vai acontecer. E eu queria, no último slide meu, eu gostaria de contar uma história aqui, que antes de passar para o Flávio e para o Walter, gostaria de assinar com alguns pontos que sinaliza quem somos hoje. Esse slide traz uma parte de nossa história recente. Em 2023, no mês de 24, refiz a equipe de desenvolvimento da BWS para dar continuidade ao nosso projeto com 4G, CAT1, 4G NB2 e LoRa. Esse novo time chegou para mim dizendo: temos a oportunidade de desenvolver um modem LTE LoRa híbrido que não existe no mercado. É um pouco inseguro disso. Vamos abaixar a bola e colocar os pés no chão. Vamos terminar os projetos que estão mais de um ano atrasados. Vamos conversar, né? Voltamos a conversar sobre essas inovações. Solucionado o problema do projeto 4G, disse a eles: façam as malas que vamos à China. Conversar com os fabricantes de modem. Esse é o nosso novo projeto que estamos desenvolvendo. O resto é história. E eu passo a palavra aí para o Flávio e para o Walter, senhores. Bom, obrigado aí, né, Oswaldo? Bom, primeiramente, sou o Walter, né, vice-presidente de tecnologia, como já mencionado pelo Oswaldo, né, eu estou aqui também, sou par do Flávio aqui, né,
nosso vice-presidente de engenharia. E a ideia é trazer um pouquinho assim do que a gente tem hoje na célula, na estrutura, né, de tecnologia ali, como foi mencionado pelo Oswaldo. Então hoje, como é que a gente faz, né? Como é que a gente planeja o desenvolvimento dos nossos produtos? No primeiro, a gente olha para o mercado, né, para a gente poder definir o segmento que a gente vai atuar. A gente trabalha numa dor dos nossos clientes ou do mercado e como é que a gente pode desenvolver ou criar algo nesse sentido. A gente parte para um processo de prototipação, então para a gente poder errar e errar rápido e trazer soluções que são pertinentes aí para o nosso mercado. A gente pilota essa tecnologia, né, como a gente almeja que ela seja comercializada no final. E uma vez validado esse processo, a gente vai para a construção desse produto e disponibiliza ele na prateleira para ter um lançamento comercial. Então, esse é o contexto do que a gente vai explicar aqui nos próximos slides, que é a linha, né, a sequência que a gente usa aqui para fazer os nossos desenvolvimentos. E como que a gente parte, né, a partir desse princípio? Então, hoje o time é formado por trabalhar atualmente com hardware, firmware, certificações, homologações, testes dentro de casa. Então, todo esse processo é feito, né, dentro do time da engenharia, né, que fica ali junto com o Flávio. Posteriormente isso, a gente começa a trazer o time de desenvolvimento para criar, né, toda essa arquitetura, essa robustez que vai dar suporte a todo esse ecossistema que a gente vem construindo, né, com as empresas ali que o Oswaldo mencionou. A gente cria os sistemas de produto também agora para o cliente. E uma vez fechado todo esse processo, a gente parte para o lançamento do produto para o mercado. Então, hoje o time é composto, né, por mais de 20 pessoas ali, entre engenheiros, analistas de negócio, especialistas de sistemas, né, e todo esse time de cloud. É uma equipe dedicada, né, para fazer essa parte de desenvolvimento, para a construção dessas tecnologias, onde a gente passa muita parte do nosso tempo ali focado, seja em discussões, reuniões, né, prototipando mesmo ou planejando como a gente vai construir essas soluções. Todo o desenvolvimento da nossa estrutura, arquitetura em cloud, ela é dentro de casa, ela é nacional, então o nosso time está presente aqui dentro da AWS, então isso traz mais credibilidade, mais robustez também para tudo que a gente vem construindo, vem fazendo, né, tendo domínio da tecnologia. E aqui eu queria passar a bola para o Flávio aí, para ele nos apoiar na contextualização das tecnologias e das soluções aí que a gente vem construindo aí. Obrigado, Oswaldo, obrigado, Walter. Falar um pouquinho de quem é o Flávio aqui. Sou Flávio Fernandes, sou VP Engenharia e tenho o Walter ali como suporte para toda a parte de sistemas ali e o nosso dia a dia aqui também. Com um pouquinho de tecnologia, né? O Walter passou ali citando como a gente faz os nossos desenvolvimentos, né, as nossas pesquisas ali para conseguir fazer produtos aderentes, né? Então, eu cito aqui um item bastante específico ali, voltado para o mercado de treinamento de ativos, né? Seria uma questão interessante, né? O 4G Cat1 Bis versus o Narrowband 2, né? Como sendo uma tecnologia de IoT baseada em LPWA. Tendo ali os prós e contras ali para esse nosso mercado para se fazer essa adequação, né? O Cat1 Bis é uma tecnologia baseada em Cat1, né? Só que os modems ali acabam sendo modems um pouco grandes em relação ao tamanho, o que acaba tendo produtos finais ali um pouco grandes e até difíceis de serem escondidos hoje na parte dos veículos, né? A instalação fica um pouco comprometida pela dimensão desses produtos. Talvez que os carros não tenham muito mais aonde se esconder também, né? Fica um pouco complexo ali. São poucos locais hoje, a parte de painel de veículo, parte de porta-malas ali, ou parte de motor. Não tem muito aonde a gente conseguir esconder. Se o produto for maior, quanto maior for, mais complicado fica. E uma outra característica é que eles não são eficientes energeticamente, né? São modems que acabam consumindo muita energia durante o funcionamento, principalmente porque eles acabam tendo fallback com 2G também, onde o consumo de energia é maior. O que a gente vê aí em relação à cobertura, né? A cobertura rodoviária distribuída ao nosso país, ela não é tão aderente ao Cat1 ainda. Tem muitas rodovias, principalmente as rodovias federais ali, que não há cobertura aderente, né? Então há-se uma necessidade de manter o fallback em algumas localidades. E isso vem por conta de uma carência de investimento pelas próprias operadoras, né? Então isso a gente sabe que não é barato, não é simples e rápido para ser resolvido. Um outro item que deixa aí o Cat1 desfavorável é a questão do raio de cobertura das herbes, né? Ele é extremamente pequeno, então ele mantém a própria necessidade de ter mais herbes, né? Tornando o investimento mais elevado para manter uma mesma área de cobertura. E tudo isso acaba elevando ali a parte de custos, né? Então o produto acaba ficando caro, não é aderente ao nosso mercado, que precisa de mensagens pequenas e rápidas ali e que necessita estar ali online, né? Sempre estar conectado aonde estiver, né? Principalmente em longos deslocamentos. Aonde vem o Narrowband ali para poder ajudar? Eles são modems menores, né? Como ele não tem fallback 2G, ele é um modem menor e muito eficiente energeticamente. Por quê? A banda que o NB acaba consumindo, a banda de dados, é uma banda extremamente estreita. Então ele consegue concentrar essa energia totalmente para que seja
mandados poucos dados ou mensagens extremamente pequenas. Então isso a gente consegue fazer essa eficiência energética e conseguir ter um produto extremamente pequeno, mais fácil de ser instalado, mais fácil de ser escondido no próprio veículo. A questão de cobertura, ela torna-se mais ampla. Por quê? A gente concentrando essa energia para poder conseguir mandar essas mensagens, elas ficam pouco tempo no ar. Quando pouco tempo no ar ali, ela tem essa potência, então ela fica extremamente facilmente recebida, tanto pelas herbes quanto pelos próprios dispositivos. Então a gente acaba tendo, né, total eficiência na parte de time também, por ser uma mensagem extremamente pequena. Com isso a gente acaba tendo aí, em áreas abertas ali, um raio de cobertura até 10 vezes maior comparado a uma herb de catiuambis. Então a gente tem o aumento dessa amplitude de cobertura, né, sem a necessidade de ter muitos gateways ou muitas antenas ali que tenha realmente a tecnologia NB. E o custo para isso ele torna-se competitivo, né, para o nosso mercado e de fato atuação, né. Produto com modem menor, uma placa menor, né, todos os componentes acabam sendo eficientes, mas na parte de dimensão e consumo. Então fica ali realmente um produto bastante aderente, facilmente instalável nos veículos. Tá? Complementando ali a informação de LPWA, a parte de LoRa, né? A tecnologia LoRa. Falando um pouquinho ali do LPWA, o que ele corresponde, né? Eficiência energética. Então ele realmente consome muito pouco. A gente pode ter ali produtos alimentados somente a bateria, né, bateria primárias, por exemplo, ou baterias recarregáveis, dependendo do tipo de produto e aplicação. E ele faz uso específico, né, e eficiente de espectro. Então a mensagem é extremamente pequena, né, ela volta a ser ali praticamente o que era ali quando tínhamos o nosso 2G, né, que era uma mensagem pequena. A maneira de como se controla a parte de abertura de socket, protocolo de mensagens, de envio aos servidores, elas passam de maneira mais eficiente e você consegue fazer essa transmissão dessas mensagens a longa distância por todos esses motivos, né? É colocar uma mensagem pequena com uso eficiente de espectro, né? Tendo uma banda bastante estreita ali para que a gente consiga ter longas distâncias, tá? Aonde o LoRa ele acaba se encaixando nisso, né? O LoRa é uma tecnologia de espalhamento espectral, né? Que justamente utiliza isso, né? Ele usa banda bastante estreita, né? Não é feito para envio de áudio, de voz, né, vídeo, ele é feito justamente para uso de pequenas mensagens, né, conteúdos pequenos. Então, o que permite a ele, né? Ele fica imune a uma interferência de bloqueadores de sinais, que são jammers. Por quê? Ele fica comutando as frequências a todo instante. Ele fica reproduzindo os símbolos de envio no ar ali, é um pouco mais técnico, então ele fica colocando os mesmos símbolos sendo repetitivos no ar de maneira diferente para que a mensagem consiga, por mais que tenha um bloqueador de sinal ali, que ela consiga ser recomposta pela parte de quem está recebendo a mensagem. Com isso, a gente consegue ter longo alcance de comunicação, né? Então, o long range aqui acaba sendo aplicado principalmente em áreas não populosas aí, né? Centros rurais. Nos ambientes urbanos, a gente consegue ali umas distâncias bastante consideráveis aí, por mais que tenha muita interferência, prédio, vidro, construções, a gente consegue ter bastante penetração aí nos grandes centros para que essas mensagens também elas consigam chegar aos seus destinos. Ele consegue dessa forma também baixo consumo de energia, né? Ele é extremamente low power, né? Então ele consegue ali com 22 dBs ali, ele consegue penetrar isso tanto em grandes centros quanto em ambientes rurais. A gente consegue ter ali um protocolo fechado e proprietário e seguro, né? Com toda a parte de criptografia de mensagem. Então ele torna-se um produto ali, uma tecnologia bastante aderente para que siga ali todos os padrões de qualidade, de LGPD, então fica tudo de fato ali protegido. E a gente tem ainda, né, a possibilidade de ter com essa tecnologia hoje 2 modos de comunicação, tanto o LoRaWAN em rede pública, né, hoje propagada pela própria TC, e o peer-to-peer, né, que são os nossos dispositivos conversando entre si, para que seja uma rede colaborativa e que a gente consiga dessa forma aí fazer os próprios dispositivos eles se interagirem. Então a gente consegue ter uma rede de cobertura ampliada, né, em locais que a gente não consegue ter uma cobertura celular, a gente consegue transmitir de um veículo a outro e retomando a conectividade, aquela mensagem ela é enviada para a parte de servidores. Bom,
Pegando esse gancho, né, temos para dar sustentação, né, toda essa explicação ali do Flávio na questão da tecnologia, nos meios de comunicação, baixo consumo. Então hoje a gente também provê, né, hoje sistemas também, né, plataformas, tanto para atender o nosso parque interno, né, de clientes internos, vamos assim dizer, né, seria a nossa área de produção, nossa área fabril. Então a gente desenvolveu uma estrutura 100% cloud também para poder fazer toda a parte de monitoramento, configuração, os testes dos nossos dispositivos, né, quando a gente lança isso para o mercado. Então tem todo esse cuidado, né, nesse processo de configuração dos nossos dispositivos. Temos hoje uma plataforma também que ela é 100% white label, justamente com módulos para poder atender o nosso cliente final. Então, seja no módulo lá de gestão de dispositivos, gestão de equipamentos, gestão da rede de prestadores. Então, um software 100% em nuvem também, em cloud, né, dando mais segurança, robustez, escalabilidade, né, persistindo esses dados ali para que a gente possa, né, manipulá-los, consultá-los de forma bem fácil, né, e rápido, ter agilidade nesse item, visando também outros sistemas, né. Criamos também toda uma estrutura de APIs para integração, onde o nosso cliente ele pode estar consumindo esses dados para poder alimentar um dash específico, um Power BI ou qualquer outra ferramenta, né, que seja de uso, né, para que ele possa estar mantendo, né, uma estrutura já construída, já criada. E hoje, né, o que a gente usa aqui, né, de tecnologia, né, falando justamente em cloud, em sistemas. Então, de novo, né, toda a nossa estrutura está em AWS. Então, nós temos contingência de comunicação tanto na Virgínia, né, quanto ali numa estrutura também em São Paulo. Então, a gente hoje tem serviços, né, rodando em ambas as regiões. Utilizamos também toda uma estrutura de GCP lá de Google, né, as linguagens de programação que a gente usa aqui são linguagens também das mais recentes aqui do mercado. Então, nosso time ele é bem capacitado, tem domínio técnico em relação à ferramenta. A gente construiu, né, todas essas soluções hoje dentro de casa. Então, de novo, né, pegando a tecnologia né, LPWA lá na ponta, né, como foi mencionado, trazendo isso para dentro de casa. Então, a gente está unindo tudo que tem de melhor hoje, né, olhando para esse segmento de tecnologia, tanto hardware, né, a implementação de firmware, mais arquitetura de software e sistemas, para poder dar essa robustez, trazer essa segurança e trazer cada vez mais, né, inovação, credibilidade e crescimento aí de uma forma sustentável para o negócio. Aqui, basicamente, seria como está, né, de uma forma bem macro, né, como é que está a nossa topologia. Então, desde a entrada dos dados dentro da nossa estrutura, todas as tratativas, todos os serviços, né, que rodam para fazer, seja recebimento do pacote, o enriquecimento desse pacote, né, a tradução dos protocolos, né, como foi mencionado ali pelo Flávio, criptografia, com todas essas chaves, a disponibilização dessas informações para a API, o armazenamento desses dados em banco de dados, né, como que ele é apresentado também nas nossas plataformas. Então, que é todos as ferramentas, né, que rodam nos bastidores ali, mas é onde faz todo esse enriquecimento, né, traduz todos esses dados que enriquecem o nosso pacote e dá essa diferença em relação à nossa tecnologia, que basicamente seria um pouco disso, né? Então, pegando toda essa esteira, né, desde o início ali, como o Oswaldo mencionou, desde 2013, né, a construção de produtos pela AWS, a atração agora com novas tecnologias, né, essa provocação que a gente fez com o mercado de fabricantes lá de chipset, modem, onde a gente une, né, tecnologias 4G, LoRa, NB, todos integrados num único dispositivo, GPS, tem uma autonomia, né, satisfatória, tanto de consumo de dados quanto no consumo de energia. Então, né, mais adesão, né, mais entendimento, né, domínio que a gente tem sobre esse produto, melhor a gente consegue explorar e consegue trazer, né, algo que seja disruptivo, inovador e realmente que venha de encontro aí com a expectativa de todo o nosso mercado aí para esse segmento.